Deus. Você pode abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Manu, depois das férias também seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, né? Vamos cantar musiquinha musiquinha do visitante. Em nome de Jesus. Tô brincando, né? Deus é bom demais, amados. E Ele nos proporciona esses momentos de férias para todos nós, amém? Glórias a Deus. Oi? É segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Amém. E diz assim, ora, esse Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém? Amém. Glórias a Deus. Aqui ele fala então sobre a liberdade que nós temos em Cristo. Aqui ele fala então que o Senhor, na última frase desses versículos, ele fala que o Espírito Santo, que o Espírito é Deus, porque ele fala somos transformados à sua própria imagem como pelo Senhor, que é o Espírito. Então ele está nos afirmando que o Espírito Santo também é Deus, e nós sabemos que é Ele que está dentro de nós. E nós sabemos que é através do Espírito Santo que Cristo se manifesta nas nossas vidas. E aqui fala, ora, este é o Senhor. Este Senhor é o Espírito. Então ele inicia dizendo que o Espírito é o Senhor e ele conclui dizendo que o Espírito é o Senhor. Então nós temos que tomar o cuidado para não extinguir o Espírito Santo das nossas vidas, como o próprio apóstolo Paulo já nos fala. Olha, cuideis para não extinguir o Espírito, para não afastar, para não entristecê-lo. E aí ele fala sobre a liberdade que nós temos em Cristo, e ele fala que nós temos hoje o nosso rosto descoberto diante de Deus. Ou seja, que através da morte de Jesus Cristo, ele está falando aqui, trazendo uma alusão ao véu que foi rasgado de cima a baixo para descortinar os céus para nós. Para que nós pudéssemos hoje não apenas ver, mas viver o céu na terra. Não apenas ver, mas viver a presença de Deus nas nossas vidas. E aqui nós vamos trabalhar um pouco acerca destas coisas, porque nós precisamos entender como fazer essas coisas. Como entender o céu descoberto, a glória de Deus manifestada nas nossas vidas, como fazer com que sejamos transformados em Cristo, de glória em glória, na sua própria imagem. A palavra de Deus fala. Nós somos transformados, nós lemos aqui, somos transformados à imagem dele, de glória em glória. Ou seja, todas as vezes que nós entramos na sua presença e ele manifesta a sua glória, nós somos transformados. Cada dia um pouco mais. Ah, não vamos mais errar por isso? Vamos errar. Somos homens, somos mulheres, somos carne, temos os nossos erros, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas dificuldades, mas em todos os dias nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher do Senhor. Amém. E aí eu coloquei uma anotação que fala acessarmos diariamente como sendo um compromisso e uma intencionalidade. Isso é tão importante quanto escovar os dentes. Acessar o secreto, estar diante de Deus, buscando a sua glória, a manifestação da glória dele nas nossas vidas, é tão importante quanto escovar os nossos dentes, que nós fazemos isso pelo menos 3 vezes ao dia. Quando acordamos, após o almoço, antes de dormir, no mínimo, as pessoas escovam 3 vezes ao dia.
No mínimo, uma pela manhã e uma à noite, quando acorda e quando dorme. No mínimo dos mínimos. Isso é o mínimo aceitável para as nossas vidas. E por que que a oração, que é muito, muito mais importante do que isso, nós não fazemos dessa forma? Obrigado. É rinite. A gente quebrou uma parede, foi anteontem, né? E me ataquei da rinite ali naquele dia e ainda não me recuperei, mas em nome de Jesus, vai. Então, acessar a presença de Deus diariamente é uma das coisas mais importantes para as nossas vidas. E eu folgo em dizer, eu arrisco dizer que é a única saída que nós temos. Acessar a presença e manifestar a glória dele em nós todos os dias. Para quê? Para que a gente possa manter cativo, e a palavra é essa, manter cativo o velho homem, a velha mulher, a velha criatura. Porque se nos afastarmos um pouquinho, se nós nos permitirmos pensar fora daquilo que o Espírito Santo quer para nós, a velha criatura ressurge e nos afasta de Deus, nos afasta da presença dele e manifesta em nós aquilo que nós não queremos, aquilo que nós não desejamos. Se nós formos ver quão importante é esses momentos diante de Deus, buscar a presença em oração, é só olhar para a vida de Jesus. Jesus Cristo praticamente todos os dias, todos os dias, ele acordava antes de qualquer coisa que ele tinha para fazer, para ir no monte orar. E às vezes nós deixamos passar o antes de qualquer coisa. Hoje a pastora estava falando ainda aqui, que antes mesmo de acordar, antes de acordar fica difícil fazer alguma coisa, né? Mas antes de levantar, antes mesmo de ela orar ao Senhor, ela lê a Bíblia. Quando acorda, na cama, puxa o telefone, já lê o versículo, e daí ora, e aí levanta para fazer o seu dia. Isso é tão ou mais importante do que os teus afazeres. Porque não há como nós mantermos os nossos afazeres e sermos bons cristãos sem a presença. Sem a presença de Deus. Não tem como. Jesus Cristo, ele acordava antes e muitas vezes ele saía pelos fundos das casas onde ele estava passando a noite e subia o monte para orar. Quando ele foi escolher os seus discípulos, ele orou uma noite inteira. E ele desceu do monte e saiu a escolher os seus discípulos sem dormir. Ele ora a noite inteira, e a Bíblia fala, ele orou a noite inteira, então ele desce do monte e começa a chamar os discípulos para seguirem ele. Então, até mesmo para o seu convívio, até mesmo para decidir quem seriam os seus amigos pessoais, ele ora uma noite inteira. E às vezes nós não tomamos decisões sem orar. Às vezes nós fazemos qualquer coisa antes de orar e depois ora para que Deus conserte a burrada que a gente fez. Nós decidimos algumas coisas, nós respondemos na força da expressão, nós respondemos ali no calor do momento e depois vamos orar. Respondemos, que eu digo, temos uma resposta a alguma ação ou tomamos uma decisão no calor do momento e depois nós oramos para Deus consertar os nossos erros, as decisões erradas que nós tomamos nas nossas vidas, quando na verdade às vezes ele olha lá e diz assim: eu não te mandei decidir isso, cara. Eu não mandei tu tomar essa decisão, eu não mandei tu ir por esse caminho, eu não mandei tu fazer isso, eu não mandei tu fazer aquilo. E agora, tu quer que eu conserte a tua burrada? É por isso que às vezes ele permite que a gente quebre a cara. Porque a Bíblia fala, Deus corrige a quem ama. E ele nos ama. E se nós quebrarmos a nossa cara algumas vezes, nós vamos entender que as nossas decisões precisam estar pautadas na vontade dele. Agora, como eu vou descobrir a vontade dele? Eu sou adivinhão? Tem algum adivinhão aqui? Não, nós não somos adivinhões. Nós descobrimos a vontade de Deus na oração, na busca. Na busca, quando nós estamos conectados com Ele. Robson estava me testemunhando há pouco tempo atrás
que Deus fala algo ao seu coração, mas ele falou para mim antes assim, ó, quando Deus falou comigo, eu estava na frente do meu pátio, orando. Senão Deus não vai falar. É necessário que nós estejamos num lugar secreto, termos os nossos momentos de intimidade com o Pai para entender aquilo que Jesus quer nos passar, aquilo que Ele deve, aquilo que nós devemos, fazer para Ele e por Ele. Porque sem isso, não tem como. Jesus passou muito tempo no secreto com Deus. E se Ele passou tempo no secreto com Deus, quem somos nós para achar que não precisamos? Quem somos nós para pensar que não precisamos? Hoje é um dia de corrente, é um dia de quarta-feira, um dia de oração. Nós vamos gastar tempo orando, buscando a Deus. Aqui nós vamos nos ungir, nós vamos buscar a presença, mas a nossa vida de busca não pode ser apenas aqui. Hoje nós já temos que vir de casa prontos, preparados, para quando chegarmos aqui a gente já chegar flutuando. E Jesus não permitia que as dificuldades do seu dia, que os problemas que ele enfrentava, influenciassem na sua busca, na sua intencionalidade de andar com Deus. É por isso que no início, na primeira frase que eu coloquei acessarmos diariamente a presença. É um compromisso e uma intencionalidade. Nós temos que ter a intenção de fazer isso. Nós temos que intencionalmente, eu já falei, eu vi alguns cultos falando sobre isso. Fazer intencionalmente as coisas para Deus. Eu não posso não estar com vontade agora. Porque, gente, na boa, é muito gostoso orar, é muito gostoso estar na presença de Deus, mas a gente, se nós fizermos uma enquete para todos os cristãos que você conhece, tu gosta de orar? Amo orar, meu Deus, a coisa que eu mais amo fazer é orar. Quantas horas tu ora por dia? Pois é. Às vezes não dá tempo, né? Sabe, aquilo que nós amamos, nós fazemos muito. Então, eu não posso chegar aqui e dizer para vocês que a melhor coisa para a minha carne e para a minha natureza é passar meia hora de joelho dobrado em oração. Porque eu vou estar mentindo. Mas nós temos que intencionalmente fazer isso contra a nossa natureza. Porque a presença de Deus se manifesta e então nós vamos amar aquele ambiente que o Espírito Santo cria para nós. Porque tudo o que fazemos, que nós amamos, é porque o Espírito Santo derrama da sua graça sobre as nossas vidas. E então nós vamos amar estar na presença dele. Nós vamos amar viver isso. Porque, amados, eu tenho certeza que todos nós já oramos e tem algum dia que não é o nosso dia bom. E que naquele dia nós passamos algum tempo sem que nós venhamos a sentir a presença dele. E quantas vezes nós oramos, e eu vou falar a verdade aqui, quantas vezes eu já dobrei meu joelho obrigado a fazer isso. Sabe quando tu te esforça, eu vou orar. Mas é aquele esforço, tu vem se arrastando, porque a tua vontade é deitar, a tua vontade é dormir, a tua vontade é ver um filme, é ver uma série, é ouvir um louvor, a tua vontade é outra coisa. Mas tu te levanta e tu vai, tu te obriga a fazer isso. Isso é intencionalidade. Eu tenho a intenção de fazer e eu vou fazer. Porque depois que nós criamos e geramos este hábito de orar e passar tempo com Deus, o Espírito Santo se manifesta e as coisas começam a ficar melhor. E as coisas começam a ter mais naturalidade, porque nos é nítido e comprovado, escrito pelo apóstolo Paulo, que a nossa carne, ela luta contra as coisas espirituais, porque ela não deseja fazer a vontade do Espírito. E o Espírito não deseja fazer a vontade da carne. Então, por isso que o apóstolo Paulo disse que há uma guerra, uma luta dentro de nós, entre o Espírito e a nossa natureza humana, caída, pecaminosa, a nossa carne.
E tem alguns momentos do dia que nós vamos acumulando situações que nós vamos nos afastando do Espírito e acontece alguma coisa e nós, pá, permitimos que a carne venha e faça, e fale, e diga, e não quero nada, não quero orar agora. Existem situações que vão nos levando a isso, mas nós devemos subjugar a nossa natureza para estar na presença de Deus. Porque nós somos transformados de glória em glória. E aqui diz assim, somos transformados na oração. Sem orar e buscar a Deus, não é possível ser uma nova criatura. E isso não tem como, queridos. É por isso que a gente vê um monte de crente que não mudou. É por isso que as igrejas hoje estão lotadas de pessoas iguais. É por isso que nós temos 40 milhões de evangélicos no país e a criminalidade não baixa. É por isso que somos 40 milhões de evangélicos no país e é o país mais corrupto que eu já vi. Porque nós não somos, e eu digo não nós aqui, graças a Deus nós somos uma igreja de oração. De oração. E temos testemunhos de vitórias, de curas, de prodígios e maravilhas acerca disso. E de vidas transformadas. Mas eu digo como um todo, a igreja do Brasil precisa crescer muito, evoluir muito nesse sentido. Porque nós vivemos da forma que queremos viver. Apenas porque, na verdade, nós somos simpatizantes à causa do Evangelho. Em vez de sermos de fato cristãos que buscam, se dedicam e oram para que a glória de Deus se manifeste e a gente venha a ser transformado. E no outro dia, a glória de Deus se manifesta e nós somos mais transformados. E no outro dia, a glória de Deus se manifesta e a gente é transformado. E por isso que o apóstolo Paulo fala que é de glória em glória, porque nós precisamos ter contato com a glória de Deus. Amém. Nós temos que ter contato com essa glória majestosa, maravilhosa. E ela só se manifesta na oração. Na oração. Porque quando você ouve um louvor, você sente a presença. E é maravilhoso, você começa a cantar, e aí a presença de Deus vem, você chora, você sente a presença, nós ficamos emocionados, às vezes nós somos curados durante o louvor. Mas quando oramos, nós vemos a manifestação da glória dele. E já aconteceu neste lugar, de sentirmos até o ar mais denso pela presença e a manifestação da glória dele. E é maravilhoso, maravilhoso. E aí, quando damos lugar a Deus em nossas vidas, é que nós descobrimos que o véu foi removido. Porque uma coisa é você saber que o véu foi removido. Outra coisa é você ver o véu descortinado e você ver a Deus. Outra coisa é você saber que você tem acesso ao Pai. Outra coisa é ter acesso ao Pai. São coisas diferentes. Não, eu li e eu sei que eu tenho acesso. É diferente de eu ter acesso. Então nós entendemos apenas quando damos lugar a Deus. É que nós percebemos, de fato, cara, eu tenho acesso a Deus, porque eu orei e o céu desceu. Porque nós buscamos a Deus e o céu desceu e Deus se manifestou. De fato, Jesus rompeu o véu. De fato, ele descortinou as coisas santas, as maravilhas que haviam apenas nos céus. Ele abriu, rasgou o véu que tinha 7 centímetros, rasgou o véu do alto a baixo. E hoje ele manifesta a sua glória sobre as nossas vidas e nos transforma a sua imagem e semelhança como éramos no Éden. E perdemos na queda. Então nós podemos entender e experimentar a liberdade no Espírito que nós lemos no versículo. Onde o Espírito Santo está, ali tem o quê? Liberdade. Eu tenho liberdade de correr, de pular, de buscar a Deus, de fazer o que eu puder, o que eu quiser para agradar ao Senhor, porque Ele me dá liberdade de estar na presença dEle. Ele me dá liberdade de andar com Ele. E é maravilhoso
se sentir livre e decidir andar com Ele. É maravilhoso se sentir livre, ser livre e decidir estar na presença de Deus. Maravilhoso. Mas isso acontece quando nós damos liberdade, damos lugar a Ele as nossas vidas. E aí nós refletimos sobre a glória de Deus. Então nós refletimos sobre a glória de Deus. Em nome de Jesus. Então, para que venhamos entender este refletimos a glória dele, quem já foi para Freeway, quem já foi para a praia pela Freeway à noite? Algumas pessoas. Hoje nós chamamos aqueles negocinhos, sabe aqueles cacurutinhos que tem no meio da rua, a gente chama de quê? Olho de gato. Não é? Por quê? Por que chamamos de olho de gato aqui para veterinária? Porque quando o farol bate, ele reflete. Mas ele tem luz própria? Ele não tem luz própria. Mas nós conseguimos ver, e me arrepia isso. Nós vemos ele porque o farol bate, e quando o farol bate, manifesta-se a luz nele. Nós somos um olhinho de gato de Deus. Quando a luz do Senhor nos toca, nós refletimos a sua glória. Quando a luz de Deus vem e toca nas nossas vidas, nós podemos refletir a glória de Deus. E aí por que nós não refletimos a glória de Deus diariamente? Por quê? Se nós somos como refletores, que refletem quando a luz de Deus bate, por que às vezes nós não refletimos? Porque não tem a glória, porque não tem a luz. Então nós precisamos diariamente nos esforçar para que a glória dele venha. Uau! Deus te usou. Soltei até um uau, já viramos uma igreja do worship. Então é necessário que nós, que vivemos nesse mundo de trevas, possamos ser o olho de gato na estrada da vida para aquelas pessoas que estão viajando nela. E isso sabe como que se resume biblicamente? Vós sois a luz do mundo. Amém. E Jesus disse que não se pode pegar uma candeia. Quem sabe o que é candeia? Você sabe o que é lampião? Lampião você sabe, né? Os mais novos é uma lanterna. Uma lamparina, uma lanterninha. Você não pode pegar uma candeia e botar embaixo da mesa. Tem que pôr em cima para que ela possa iluminar o ambiente todo. Então, nós oramos para que a glória de Deus venha, nos transforme, e a partir desse momento nós venhamos a refletir a sua luz, refletir a sua glória, para que as pessoas possam ver a glória dele nas nossas vidas. E isso, para que isso possa transformar a vida das pessoas. E à medida que entramos em sua presença, a sua glória começa a brilhar sobre nós e nos transforma pouco a pouco a sua semelhança. Porque nós só podemos ter semelhança de Deus se andarmos com Ele. Nós já falamos aqui de várias e várias vezes, né? Nós somos uma média das 5 pessoas que nos rodeiam, 5 principais pessoas mais próximas de nós. Nós somos uma média. Se nós andarmos com pessoas que falam palavrão diariamente, provavelmente você falará palavrão. Se controlando muito, mas se você chutar o cantinho do sofá com o dedo mindinho, essa é a prova se a gente é crente ou não. Essa é a prova se a gente é cristão ou não. Esses dias a pastora foi girar na cadeira e tá na mesa do trabalho dela. E ela assim, ai, Jesus! Eu, nem fui acudir ela. Tá bem, tá melhor que eu. Que droga! Quando nós andamos com o Espírito Santo, nós resplandecemos dele, gente. E é isso. É isso.
Isaías 60, capítulo 1 e 2, se você quiser abrir, você pode abrir. E eu não quero me demorar muito, que já vão ser 21 horas e nós temos que orar. Isaías 60, ele fala algo muito maravilhoso. E diz assim: levante-se, Isaías 60, capítulo 1 e 2. Levante-se e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Agora, levante-se e resplandeça. Como? Manifestando a glória de Deus. Mas para que possamos manifestar a glória de Deus, é preciso orar. Doa a quem doer, incomode a quem incomodar. Nós precisamos refletir a glória de Deus. E para isso acontecer, nós temos que orar, para que Ele se manifeste e derrame sobre as nossas vidas a sua glória e majestade, em nome de Jesus. E eu quero fazer uma declaração com vocês aqui, aonde eu vou falar e você vai repetir. Amém? Eu não gosto disso, mas essa é a bênção de Deus. Olhe para o irmão, não, isso não vou fazer isso. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. De pé, se coloca de pé. Depois dessa declaração, se alguém puder me ajudar e desligar a nossa transmissão, que aí depois nós vamos orar e vamos quebrar tudo. Deixa a gente declarar primeiro, em nome de Jesus. Bem forte, bem alto, amém? Eu sou um refletor da glória de Deus. Eu sou um refletor da glória de Deus. Eu carrego a sua glória em mim e resplandeço em meu mundo. Eu carrego a sua glória em mim e resplandeço no meu mundo. Amém. Amém. Você vai resplandecer no seu mundo, ou seja, onde você vive, no meio em que você está, você vai resplandecer a glória de Deus. Amém. No meio onde Deus te colocou, você vai resplandecer a glória de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém?